Bom dia. Eu trouxe essa palavra no sábado retrasado e eu já vi muita gente aqui que estava no sábado. Então, vai decorar, vai saber um pouco mais da história, do que Deus tem para nós hoje aqui. E eu vi o Carlos lá Carlos e a Maureen, vocês vão ficar muito identificados também, porque eu vou contar um pouco da minha história, que eu creio que também deve ser parecida com a tua, Carlos. Tudo que Deus fez na nossa vida lá no Rio de Janeiro. E, amém. Eu vou usar a NAA. Eu queria que nós começássemos com Mateus 6:10. Jesus, ele deu um modelo de oração para os discípulos pediram para Jesus, nos ensine a orar. Jesus deu o modelo, né? E no 6:10, que eu quero parafrasear o Eduardo Aracá, que diz que queria fazer uma marca-texto aqui, nessa parte do vontade, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos, como discípulos de Jesus, obedecer a Jesus em tudo. Que a palavra diz que o discípulo é aquele que obedece seu mestre em tudo. E nós queremos fazer a vontade do Senhor. Por isso que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos o modelo, obrigado, oramos o modelo da oração de Jesus, fala, nós oramos, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E esse é um desafio que nós temos. Eu tenho um grande desafio na minha vida para fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a gente fica assim, será que é a minha vontade? Será que é a vontade de Deus? Tantas demandas que a gente tem na nossa vida. Trocar de endereço, né, Dario? Comprar uma casa, trocar de carro. Tem tantas variantes financeiras, se eu tenho recurso, eu vou financiar, vai valer a pena. Tantos detalhes na nossa vida, e às vezes a gente fica angustiado, perde a paz. E eu queria ver conosco hoje uma maneira, como nós podemos tomar umas decisões mais tranquilas, para fazer a vontade do Senhor. Que em Jeremias 17, 9 e 10, fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então a palavra nos diz que o nosso coração é enganoso e corrupto. E nós queremos fazer a vontade de Deus, queremos andar no caminho do Senhor, fazer aquilo que agrada o Senhor, mas temos um problema que o nosso coração é corrupto e é enganoso. Então nós já sabemos em quem nós não podemos confiar para tomar uma decisão. É no nosso coração. Que a palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então nós precisamos de um novo coração em Cristo Jesus. Eu acho, em Efésios fala muito assim, em Cristo, juntamente com Ele, nele. A gente vê que nós precisamos não confiar no nosso coração, mas confiar no Senhor. Então nós precisamos estar em Cristo para tomar as decisões. Fica mais fácil em Cristo. Agora mesmo eu cumprimentei o Estevam, você falou em Cristo. E era um tempo atrás, acho que foi o Vitor Rodrigues, esteve entre nós, e nós íamos cumprimentar os jovens, esteve entre nós no retiro, e os jovens diziam, como é que tu está em Cristo? Eu, no início, não entendi bem, porque todos estavam dizendo a mesma coisa que o Vitor tinha ministrado, que em Cristo. Em Cristo. Essa é a resposta, em Cristo. Não é no nosso coração, é em Cristo. E um dia eu lendo o texto que dizia assim, Paulo falava que aprendi o segredo
de estar contente em qualquer circunstância, tanto na fartura como na escassez. E ele fala das dificuldades, mas ele diz que aprendeu o segredo de viver contente. E eu mandei umas mensagens para alguns irmãos, mandei para o Carlos, para o Tiago, lá de Caxias, para o Mário Roberto, na Bahia, e para o Samuel Farias, em Campina Grande, perguntando qual é o segredo. Qual é o segredo que Paulo descobriu? E todos eles me deram a mesma resposta. Claro, só tem uma resposta: em Cristo, em Jesus. Então, nós, para tomarmos uma decisão, a primeira coisa nós temos que estar em Cristo, olhando para Ele. E quando eu me converti, com 18 anos de idade, eu andava com os jovens, todas as atividades, retiro, encontros, louvor, mas eu não era muito profundo na palavra. Era muita atividade, pouca leitura, pouca oração. E o meu coração governava a minha vida. Eu amava Jesus, mas as minhas decisões estavam dentro daquilo que estava no meu coração. E com 24 anos, ou 25, eu era vinculado com o Moacir Ramos de Oliveira, que é um presbítero lá em Niterói. E ele era um homem de Deus, e eu seguia um homem de Deus, mas não seguia a Deus. Eu tinha uma paixão, um carinho por ele, uma dependência até, digamos, emocional, porque eu era um jovem de família não convertida, e ele era um discipulador de excelência. Ele abria a casa dele, nós tínhamos total liberdade, todo o carinho, todo o amor. E aquilo me apegou a uma pessoa, e não culpa dele, né? O problema era comigo. E eu, em vez de olhar para Jesus, eu olhava para uma pessoa. E o Ismael foi para o Rio ajudar uma igreja lá, e o Moacir foi para ajudar o Ismael a cuidar de uma igreja. E aquilo me tirou meu chão, meu discipulador, aquela pessoa com quem eu confiava, com quem eu admirava, com quem eu me relacionava bem, ia embora. E eu decidi ir junto, morar no Rio. Eu decidi ir morar no Rio. E 6 anos fiquei lá. Deixei pai e mãe. O meu irmão mora em Roraima, então meu pai e minha mãe sozinhos. Deixei pai e mãe não convertidos aqui. Eu larguei a faculdade. E larguei literalmente, nunca mais apareci. Depois eu fiquei sabendo que eu tinha que ter trancado quando veio a dívida mais tarde. Eu fui. E eu me relacionava bem nos jovens. Nós tínhamos uma equipe, Ion, Everton, Toninho, o Bu, o Marcos, o Hugo Baia. Então, eu estava bem relacionado, mas fui, seguindo o meu coração, morar no Rio. E lá no Rio, eu estava na fé, mas continuei vazio da leitura da palavra, da oração, mas muita comunhão, muitas saídas, muita coisa. Uma vez o Ismael e o Moacir tinham um compromisso no fim de semana, eles pediram para eu cuidar da reunião da igreja. Uma oportunidade, né, que eu tive. Daquele dia eu fui para a praia com os guri, joguei futebol, dupla de pênalti, e fui para o culto, vazio, e as coisas não fluíram. E eu me lembro de uma reunião que o Ismael chamava reunião de os mano velho, que eram os irmãos que ajudavam na igreja. E eu reclamei, pá, tu chegou com um retroprojetor atrasado, que no Rio chegar atrasado não é atraso. Ele chegou com um retroprojetor, o culto já tinha começado, e ele queria parar o louvor para instalar. Eu falei, não precisa, né? Já vamos. E aí ficou aquele impasse e instalaram o retroprojetor. E eu fui reclamar na reunião de manos velhos. E o irmão falou assim, mas eu não vejo uma essência em ti, eu não vejo
Sabe, ele falou uma coisa pesada para mim, e não via graça na minha vida. E aquilo ali ficou no meu coração. Sabe quando alguém diz uma verdade para ti e tu fica magoado, mas aquilo fica em ti? Realmente eu não tinha graça. Porque eu estava na praia, olha o meu compromisso. Os irmãos iam estar reunidos, eu tinha que estar lá em jejum, oração, buscando o Senhor, me enchendo de Jesus. Mas eu vivia a minha vida conforme o meu coração. E as coisas começaram a andar ruim lá. Ruim, muito ruim. E contas, e eu só arrumava emprego ruins. Eu larguei faculdade, segundo grau, não conhecia uma terra estranha, assim, que eu não tinha o network, né? E um dia eu entrei na catedral, lá na Cinelândia. Entrei na catedral, não para assistir uma missa, mas para ter um lugar de paz. Sentei lá atrás, no último banco, e orei: Senhor, se tu quer me ensinar alguma coisa, quer me tratar. Eu já estava percebendo. Eu falei: dá um tempo, um intervalo, depois tu continua, só dá uma pausa. Sabe aquela pausa no futebol, quando está no verão, que a pessoa para tomar uma água? Eu estava querendo aquela água. E o Senhor foi me inquietando. E eu, coração duro, levei 6 anos para perceber alguma coisa que eu tinha que ter percebido já na saída aqui. E Deus me levou um dia para a Vitória do Espírito Santo, ia ter uma constituição de um presbítero lá, o Moacir, meu discipulador, na época ele discipulava o Vince, daí eu fui junto, e estava o Mário Roberto lá, que é pastor na Bahia. E eu abri meu coração, essa angústia que eu estava. Ele me fez uma pergunta, irmãos. Ele perguntou para mim: Deus te mandou ir para o Rio de Janeiro? Eu na hora respondi: não, Deus não me mandou ir para o Rio de Janeiro. Daí ele falou: então volta para o teu ponto de partida. E eu naquele dia ali, eu senti paz naquele conselho, e eu percebi que realmente era aquilo que Deus tinha para mim. Era aquilo que Deus queria. Eu falei com o Marcos, estava lá também, o Marcos Moraes, filho do nosso querido Moisés Moraes. E eu contei toda essa história que o Mário tinha me aconselhado. O Marcos falou: eu sinto paz nesse conselho do Mário. Daí eu decidi voltar para Porto Alegre. Eu me converti aqui, irmãos, com 18 anos. Minha vida toda é aqui. E nessa decisão, um dos motivos também do meu afastamento era meu relacionamento com meu pai. Daí eu liguei para o meu pai e falei, lá do Rio, orelhão, fichinha, e falei para ele assim: pai, eu quero te dizer 2 coisas. Assim, engasgado. Eu te amo e vou voltar para Porto Alegre. Daí, tá bom, desliguei o telefone, me desvencilhei do meu trabalho que eu tinha e vim para Porto Alegre com uma mala mais vazia do que a mala que eu fui para o Rio de Janeiro. 6 anos, irmãos. Um dia, meu pai, fiquei na casa dele, casei com a Mira, e um dia eu encontrei um amigo meu de infância. E ele me chamou: Vinícius, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu estava um dia andando na rua aqui, e teu pai me chamou e falou para mim assim: ontem foi o dia mais feliz da minha vida. Daí ele perguntou para o meu pai: o que aconteceu, seu Carlos? O Vinícius disse que me amava e vai voltar. E meu pai já tinha morrido. E eu vi assim, como é importante nós andarmos dentro da vontade do Senhor. Como Deus faz a obra, mesmo sem nós percebermos. Eu fiquei sabendo isso depois. Eu restaurei algumas coisas no coração do meu pai, sempre só porque eu estava obedecendo à vontade do Senhor. E em João 10, de 1 a 9, diz assim, ó: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz,
Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui, eu achei, assim, Deus me mostrou que aqui é uma das soluções para nós tomarmos decisões certas. As ovelhas, está claro aqui que nós somos as ovelhas, né? Está claro. Tá claro aqui que o pastor é Jesus. As ovelhas, elas ouvem a voz. E Jesus nos chama pelo nome. Jesus não nos trata como um rebanho. Ele nos trata como um individual. Vinícius. Então, Jesus me chama pelo nome. Demétrios, Ervino. E a gente ouve a sua voz. Então, isso é um relacionamento. Eu tenho um nome e entendo a voz do Senhor. Como é importante nós termos um relacionamento com o Senhor para escutar a voz dele. Outro dia, o Portinho, lá em Gramado, ele ficou responsável pela palavra lá da igreja de Gramado e Nova Petrópolis, que estão juntas. E ele falou, me grava um áudio, Vinícius, mas não diz o teu nome. Que ele estava fazendo uma dinâmica para ver se os irmãos identificavam a voz de quem estava falando. Eu nem sei qual é a palavra que ele deu, mas eu acho até que deve ser algo assim. Porque a gente fecha os olhos, ouve a voz, já diz quem é quase. E nós temos que aprender, ter esse relacionamento com o Senhor para ouvir a voz dele. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor e as obedecem. Tem um vídeo na internet que rolou muito no passado, que mostra umas ovelhas lá em cima e vem as pessoas gritando, chama as ovelhas, elas nada. Chegou o pastor e só falou, vieram todas correndo, porque elas ouvem a voz do pastor e reconhecem a voz. Elas têm intimidade. Mas o que me chama a atenção mais nesse texto diz assim, vai na frente delas e elas o seguem. Essa é a chave. Jesus na frente. Jesus está andando, eu estou indo atrás, eu me sinto seguro onde Jesus está indo. Jesus está me levando para esse pasto, eu estou indo. Aqui eu estou seguro. Não é eu vou, Jesus assina os meus desejos. Jesus estabelece aquela minha vontade. Não, eu faço a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Então, onde Jesus está indo, eu estou indo atrás. Uma das maneiras de a gente andar certo e não tropeçar pelo caminho é estar seguindo Jesus. Então, uma vida rendida de oração, de leitura, de comunhão com o Senhor, com os irmãos, naturalmente eu estou seguindo a Jesus. E a minha vida vai indo. Mas se eu quebro um desses princípios, e eu começo a quebrar a comunhão com os irmãos, começo a quebrar a leitura, começo a quebrar a oração, isso vai me afastando, e se o pastor está indo, eu estou indo para outro lugar, e eu me torno daí uma presa fácil, porque eu estou longe do rebanho e longe do pastor. E as minhas decisões, daí, eu vou pastar ali, eu vou tomar essa água, e o rebanho está indo para lá, e eu me torno uma presa fácil. Em João 10, 6, continuando, Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, as pessoas que ouviram essa palavra não entenderam. Eu fiquei pensando, não entenderam, está tão fácil. E eles tinham o Salmo 23 já, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então eles podiam identificar, tem alguma coisa a ver com o Salmo 23 aqui. E aqui fala, águas de descanso e refrigera minha alma. Então, o descanso é exausto, estou cansado, e a minha alma está angustiada, está aflita. Então é corpo e alma. A ovelha sozinha, ela cansa e se angustia.
físico e alma. Quando está debaixo da orientação do pastoreio, do Senhor, Ele nos leva para as águas de descanso e refrigera a nossa alma. Então nós temos que estar bem atentos, onde é que o pastor está indo? Para onde o pastor está indo? E eu quero ir atrás dele. Eu quero ir atrás do pastor. E essa minha atitude do rio, eu fui na frente. E o pastoreio ficou para trás. E o meu pastor queria me guiar para os outros lugares e eu indo para outro lugar. Mas por amor, pela misericórdia, o Senhor nos chama ao arrependimento. E Ele me chamou. Eu podia ter evitado, mas, amém, glória a Deus que o Senhor me chamou de volta. E eu fui ver, assim, mais ou menos, como é que é a vida de uma ovelha. Porque eu sou gaúcho de shopping center, não sou de fazenda, de nada. Então eu tive que dar uma olhada para entender um pouquinho de uma ovelha. Mas a ovelha, ela convive em rebanho e depende do pastor. Isso já está bem claro para nós, né? Por ser uma presa fácil na cadeia alimentar, ela precisa de cuidado e supervisão. Porque a ovelha, ela não possui mecanismo de defesa, ela não tem garra, não tem dente afiado, não tem garra, não tem as unhas grandes, ela não tem veneno para se defender. Então, ela é um animal fácil nessa cadeia alimentar. E ela só tem uma maneira de se proteger, é andando em rebanho, perto do pastor, que o pastor está cuidando do rebanho. Então, quando ela está no rebanho, ela está protegida que o pastor está protegendo. Mas ela se desgarra, ela se torna uma presa fácil. Até que o pastor vai lá e traga, que nem que Jesus fala das 99, que ele larga e vai buscar a perdida. Aquela perdida está correndo um sério risco. Quando nós estamos fora do rebanho, nós corremos um risco muito sério. Então, aqui a gente já vê assim, como que eu tenho que andar junto com o pastor. Quais são as dicas que eu tenho? Uma primeira delas, eu tenho que estar em rebanho. Eu tenho que estar com os irmãos, eu tenho que estar aliançado, eu tenho que estar em amizade no corpo de Cristo, eu preciso ter meu lugar. Como é bom nós nos relacionarmos, como é bom nós estarmos intensos, e como é importante isso na nossa vida, como é saúde para nós a comunhão no corpo de Cristo, porque ali o pastoreio acontece. Jesus é o cabeça do corpo. Então, no corpo, nós recebemos a ordem da cabeça. Então, esse pastoreio do rebanho, está claro, Jesus é o nosso pastor, irmãos. E nós precisamos estar ligados no corpo para seguir esse pastor. Devemos nos deixar ser pastoreados. Porque a ovelha pode ser rebelde. Uma das características da ovelha é que ela é teimosa. A gente vê vários vídeos, né? A pessoa tira a ovelha do barranco, larga, ela cai de novo, tira e cai, que ela é teimosa. Mas nós não, né? Nós não somos teimosos. Nós somos obedientes. Será que alguém vai orar hoje aqui? Senhor, dá um tempo. Me refrigera, Senhor. Não, é melhor dizer assim, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Em vez de pedir tempo como eu pedi, não, Senhor, qual a Tua vontade para mim? A gente vê assim, problemas, né? Existem problemas, às vezes entre casal, e um está brabo, o outro está brabo, e tu vê assim, é só deixar ser pastoreado. É só deixar ser pastoreado que os problemas estão resolvidos. Mas não, é sua vontade, seu ego, seu orgulho, sua vaidade, e não entregue esse pastoreio. E essa semana eu e o Vitor Zilson estivemos com uma pessoa, e eu já falei de cara já para o Vitor, não é minha praia aconselhar casais, porque não dá certo nunca. Eu tento, mas eu fiquei pensando, o que será? Daí outro dia eu conversei com um irmão, e o irmão me abriu o coração dele, assim, do pastoreio dele, eu vi, não estou sozinho. Mas nós precisamos, não é chegar para o casal, ouvir. Não, vamos para Jesus. Que nem João Batista, eis o Cordeiro de Deus.
Eis, apontar para Cristo. Então, o nosso papel de discipuladores não é compra isso, não compra aquilo, faz isso, não faz aquilo. É assim, ó, vamos para o pastoreio de Jesus. É só conduzir a ovelha para Jesus. Eu não tenho o que fazer. Não adianta tu aconselhar, levar para Cristo. Ouve Jesus, anda no rebanho e ouve a Jesus. Vai onde Ele for. Só vai onde Ele for já está bom. Está ótimo. Então, irmãos, nós devemos nos deixar pastorear e andar ligado no corpo. Mateus 9:36 diz assim, ó, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O aflito, de novo, é na alma, e exausta é no físico. Jesus percebeu as pessoas andando aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Nós temos pastor, irmãos, o sumo pastor. E ele nos leva para as águas de descanso e refrigera a nossa alma. Em Ezequiel, você não precisa botar, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Deus procura as suas ovelhas. Deus é interessado na nossa vida. Nós só temos que nos deixar ser pastoreado. É tão fácil, né? Só deixar ser pastoreado. Abrir mão da nossa vontade. Lembrando que a ovelha é obstinada, é teimosa. Abrir mão da nossa vontade, ser o que tu quer para a minha vida. Isso vai nos ajudar muito nas nossas decisões. Em Hebreus fala que o Senhor, nosso Senhor Jesus, é o grande pastor das ovelhas. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Nós temos alguns recursos desse pastoreio, como a gente falando do rebanho, né? É nós andarmos cheios do Espírito Santo, com a presença de Jesus em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Nele, como eu estava falando, o segredo, estar em Cristo, cheio do Espírito Santo. Isso vai nos ajudar nas decisões, na oração, na palavra. A palavra nos direciona em tantas coisas. Eu tive com os jovens aqui e eu falei para eles, né? Eu não sei com quem vocês vão casar, mas eu sei com quem não vão. Porque a palavra já diz, não casem com jugo desigual. Então, já tem a vontade do Senhor, já tem o conselho do pastor ali. Então, a palavra nos aconselha muito, irmãos. E se eu tivesse lido, honra teu pai e tua mãe, faz conhecer aquele que ensina as coisas boas, falar com os teus pastores, as coisas. Talvez se eu tivesse procurado meus pastores, o Erasmo, Moisés, o Telmo, Rogério, naquela época, toda a equipe do presbitério, talvez eles tenham dito, olha, vamos esperar um pouco mais, ora mais, não vai agora. Mas não, eu fiz a minha vontade. Então, irmãos, esse recurso do corpo, da palavra dos irmãos, ele é muito importante na nossa vida. Salmo 143, assim, ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me. O Senhor quer nos ensinar a fazer a vontade dEle. O Senhor quer nos ensinar hoje, o Senhor está nos ensinando como fazer a vontade dEle, a seguir a Jesus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu é meu Deus. Que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. Então o Espírito Santo nos guiar para um terreno plano, dentro da vontade, sem esses altos e baixos, né? E uma das coisas que eu sempre tenho como alvo, que é Colossenses 3,15. Se podemos botar. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para que essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Então aqui fala a paz de Cristo num só corpo, o rebanho e com a paz de Cristo. E
Quando o Mário me falou aquilo, eu perdi minha paz. Eu já estava sem paz, então ali eu vi, já estava queimando meu coração, que eu estava errado, que eu tinha tomado uma decisão errada. Mas às vezes a rabugice, a teimosia da gente continua. Por que eu não voltei no primeiro ano? Por que eu não voltei no segundo? Teimosia, teimosia, teimosia. Então não sejamos teimosos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e consiga nos abrir os olhos antes. E também, em Filipenses, assim, não fiquem preocupados com coisas alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Então, eu quero me mudar, quero ir para o Rio, o que eu tinha que fazer? Ir para o joelho. Primeira coisa, orar, orar, esperar a resposta de Deus. Não fazer assim, não, eu vou, está decidido, porque me enganoso é o coração, né? Enganoso é o coração. E em Provérbios 11, 14, assim, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Então, eu não orei, não tomei conselho e tive que ficar 6 anos naquele limbo lá. Graças a Deus, permaneci na fé, mas estagnado. Quando eu voltei com 32 anos e queria casar, daí sem emprego, com a mala menor que eu saí, né, que eu contei para vocês, daí eu me vinculei no corpo. O Mário e o Roberto me aconselhou a procurar o Ion, procurei o Ion me passou para o Azaf, e foi bênção que o Azaf, ele cuidou de mim, me ajudou como um bom amigo, e nós no grupo caseiro, ele sempre pedia para ele impunha as mãos, fundamento, me abençoava, e me abençoava com uma esposa, com um trabalho e com um grupo na minha casa. Isso sempre foi assim. E Deus foi trabalhando no meu coração, e eu arrumei um emprego. Um dia eu estou em casa, me toca o telefone, o Silvio Landi, um amigo meu, me liga e diz assim, olha Vinícius, eu estou com o Mário Roberto aqui, olha o Mário de novo na minha vida. Estou com o Mário Roberto aqui, ele que me levou para Jesus, ele que falou do Evangelho para mim. Então, me levou para o Evangelho, me mandou de volta para Porto Alegre, e agora ele estava em Porto Alegre e reuniu uma turma de jovens, e falou, Vinícius não está aqui, chama o Vinícius. Daí o Silvio me chamou, e eu fui numa casa que eu nem sabia quem é que morava lá. E sentei, uma casa estava lotada, a sala de jovens, e eu sentei na frente da Amira, e eu conhecia a Amira, já de vista. Daí eu vi que ela tinha trocado de óculos, trocou de óculos, e papo, vem. Daí, meu coração queimou um pouco. Na saída, eu fui embora com o Mário, e ele falou para mim, Vinícius, eu acho que a tua esposa estava nesse encontro. Eu falei, eu também acho, Mário. Daí eu falei, é a Mira, né? Ele falou, é a Mira. Pum. Um checkzinho assim, tá. Daí foi andando, eu já conversei com a Mira no próximo culto, nós fomos orar para uma moça que estava com câncer, falar de Jesus para ela. Um dia eu fui para a salinha, no tempo da salinha, né, que falava de Jesus para os visitantes. Daí uma moça quis Jesus, eu não tinha uma moça para me ajudar, eu fui lá e chamei a Mira para me ajudar ali, a Mira começou a discipular essa moça, e nós começamos a ir na redenção, ler a palavra, e visitando doentes, pregando o Evangelho, e eu contei para o Azaf, daí fui tomar o conselho, meu discipulador, o Azaf, Vinícius, essa moça é a moça de Deus, eu abençoo vocês, tem minha aprovação. Pum, check. Levei um dia a Mira para almoçar na minha casa. E ela foi embora, meu pai me chamou assim e falou assim, tu é muito burro se tu não casar com essa moça. Check. O pai da Mira, a Vanessa está rindo, né? Graças a isso tudo está aqui, Vanessa.
Deus é bom, né? O pai da Mira era muçulmano, árabe. E ele queria que a Mira casasse com um árabe, que é natural. E ele estava morando aqui na época, depois ele foi morar lá na Palestina. Eu tinha que enfrentar o pai da Mira. E daí o Marco Reis, sabe todos os caminhos, né, me deu a dica, dá um beijo nele, chama ele de tio, e fala para ele que casamento é para toda a vida, e que sexo é só para depois de casado, e que tu vai cuidar dela. E tá, daí eu fui lá um dia no encontro, lá ele tinha até levado um jovem árabe para apresentar para a Mira. Já dava um concorrente lá, daí eu cheguei, falei, chamar de tio, tio, eu queria falar com o senhor, dei um beijo nele, e falei, eu sou cristão, casamento para mim é para toda a vida, sexo é só depois de casado, e eu quero cuidar da Mira, trabalhar, queria que o senhor desse a bênção para mim. Ele disse assim, nessas condições, eu te abençoo. Amém, né? E daí falou assim, olha, eu ando armado, se um dia eu for no apartamento delas lá e tu estiver com ela sozinho, eu falei, não, isso não vai acontecer. Então, isso eu me cuidei bem. Muito bem. Mas depois ele chegou na comunidade dele lá, nos patrícios, ele voltou atrás, mas não tirou a bênção, porque ele já tinha dado a bênção. Ele falou, eu sei que eu não posso tirar a bênção, mas ele não foi. Não foi no nosso casamento, nunca foi na minha casa, não teve relacionamento com nossas filhas, mas me deu a bênção. Check, né? Olha a diferença da primeira história para a segunda história. E eu vejo assim, Deus fazendo. Eu tinha um mês de casado. O Asaf, ele é muito intenso, né? Vocês conhecem ele. E o grupo dele, era muito cheio. A Neida está aqui, né? Está lá, a Neida sabe. A Neida era do grupo do Asaf. E cheio, cada vez mais gente. E tinha uma hora assim, ficava na escada, aí onde ele estava, a pessoa nem enxergava ele. E daí o Asaf fala assim, eu sei que eu não devia fazer isso, tu está recém-casado, mas eu preciso que tu me ajude e tu leve uma turma para a tua casa, para aliviar o grupo. Eu falei, amém, é para isso que nós orávamos, né? É para isso que tu impunha as mãos, vamos embora. Daí ele selecionou a nata dele lá, né? A gurizada, Rubinho, Paulo Rec, Flávio, uma turma, lá para minha casa. E a Mira, café, dorme aqui, faz cama na sala para os guri. Aquele serviço todo que eu sempre quis de uma esposa, mas que eu encontrei no caminho, debaixo do conselho, debaixo da oração, e com a bênção dos pais. Então, como é importante, né? As coisas fluem daí nunca mais paramos. E a Mira não gosta que eu fale publicamente dela. Eu falo que eu casei com uma mulher de Provérbios 31. E uma vez o Mário falou para mim assim, a gente está indo um homem aí, ele não é convertido, mas a esposa é, e ele precisa de um pouso. Eu falei, manda, eu pego ele. Eu fui buscar o homem no aeroporto, só que eu me esqueci de avisar a Mira. Daí eu estou chegando com o cara com as malas no prédio, e a Mira chegando do trabalho. E eu conversando com o cara, a Mira, boa tarde, para o cara achando que é um morador. Quando ela viu, o cara desceu no mesmo andar. E só tinha 2 apartamentos no andar. A chance de ser 50%. Daí eu fui entrando, o cara veio vindo, a Mira... Eu falei, Mira, eu me esqueci de falar. Ele vai ficar 2 dias aqui em casa. Irmãos, ela não fez bem isso. Ela arrumou o quarto. Pediu para ir no super comprar umas coisas para fazer janta. Eu sabia já que eu tinha dado mancada. Mas eu tive, assim, eu digo para vocês que eu posso chegar aqui agora e dizer para
não vou fazer isso hoje, tá? Assim, vamos lá em casa. E chega lá, a Mira vai dizer, vai descongelar um feijão, vai pedir para eu ir comprar mais meio quilo de carne, mas não vai ter essa enrosca. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque é uma mulher de Deus. Ela decidiu ser pastoreada por Jesus. Então, nós dois decidimos, nós dois estamos debaixo do pastoreio de Cristo. E eu estou falando isso, eu estou com a minha filha ali. E eu não estaria sendo hipócrita falando uma coisa e minha filha ouvindo, né? Então, mas foi debaixo do conselho, debaixo da oração. As coisas podem dar errada, se enganoso do coração, mas pode dar certo se estiver andando no caminho certo do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos andar na segurança do nosso pastor. Em Efésios 2:10, eu queria que botasse esse versículo. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto muito desse versículo, que eu vejo assim, as obras que nós temos que fazer, Deus já preparou, nós temos que andar nela. Cristo vai indo, passa aqui, bebe essa água aqui, sobe esse morrinho aqui, vamos voltar para o aprisco que vai chover, vai fazer vento, vem cá que eu vou te dar um remedinho que tu está com uma feridinha na orelha. E assim o nosso pastoreio com Jesus vai acontecendo. E as coisas não são... Por isso que a gente entende, o fardo é leve e suave, vinde a mim. Então nós estamos cansados, aflitas, né, exaustos, e vamos para o pastoreio. E Jesus disse, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Porque Ele faz a gente pastar em pastos verdejantes e nos leva para as águas de descanso. O segredo, irmãos, é estar em Cristo. O segredo é ir atrás de Jesus. Então esse é o desafio para nós. Nós estamos indo atrás de quem? Nosso coração? Ou estamos indo atrás de Jesus? E o fato de vocês estarem aqui já revela isso, que vocês estão atrás de Jesus. Mas o Senhor solidifica esse caminho. Eu quero olhar para Cristo. Então, as decisões, a gente não tem como dizer, troca o carro, compra uma casa, mas a gente tem como dizer assim, anda atrás de Jesus, segue o seu pastoreio, vai atrás dele, ele vai te levar para as águas de descanso, vai te levar por pastos verdejantes. Então, nossas angústias, nossas aflições de decisões que temos, nós temos que levar para os pés de Jesus. Então, que no dia de hoje, irmãos, possamos... eu não sei se no coração de vocês, de alguém, eu creio que sim, apareceu alguma situação. É mesmo, eu preciso tomar essas decisões, eu preciso ver isso na minha vida. Que seja um marco. Eu quero botar isso aos pés de Jesus, eu quero ser pastoreado por Jesus. Abrir mão da minha vontade e fazer a vontade do Senhor. E não confiar no nosso coração, confiar no Senhor, que tem um melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Tem uma música do Fernandinho que fala isso, né? Deus tem o melhor para mim. E esse pastoreio nos traz essa segurança. Eu queria pedir para o Eduardo, podia vir aqui orar para nós, Eduardo, para que nós orássemos, revisar essa caminhada, onde nós estamos, quem tá na frente. Se eu estou na frente, eu tenho que parar e dizer, Jesus, vai na frente, onde é que tu está indo? Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, Tu és o nosso bom pastor. Amém. E nós te damos graças por Tua fidelidade. Porque mesmo quando somos infiéis, Tu permaneces Amém. fiel. Tua palavra é fiel e não falha. E nós Te agradecemos por nunca desistir de nós, mesmo quando teimamos. Obrigado por tão grande amor, Senhor.
temos experimentado a Tua bondade sobre nós, e nós queremos, nessa manhã, nos deixar pastorear por Ti, Senhor. Há tantas situações, tantas ansiedades ao nosso redor, tanta iniquidade multiplicada. Nos conduz nos Teus pastos verdejantes. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Diante de tantas vozes no mundo, nós queremos ouvir a Tua voz. Considera, Senhor, que muitas vezes temos sido ovelhas débeis, fracas, vulneráveis, mas nós queremos ser fiéis a Ti. Colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem, Senhor, muitas vezes tentado roubar a nossa paz ou nos roubar da Tua presença. Nós queremos rejeitar tudo isso e Te dizer que Tu és o nosso pastor e nós somos ovelhas do Teu rebanho. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te pertencer. Amém, Senhor. Amém.